Olá, minha gente, estamos de volta mais uma vez com o nosso Logos on Time, nosso podcast de todas as semanas, se bem que nós ficamos aí uma semana sem apresentar, né? Mas devido a algumas atividades que a igreja desenvolveu, mas aqui estamos nós de volta. E eu aqui ao lado da minha preciosa, querida, amada esposa. Eita, Glória! E aí, meu bem, tudo bem? Tudo bem, meu querido, tudo bem, minha gente, que bom estarmos de volta, realmente estávamos com saudades, né? 2 semanas, né? 2 semanas. Mas estamos aqui para mais uma vez servi-los nesse momento tão especial, nosso bate-papo, Logos on Time, e você já sabe o que você tem que fazer, né? Vamos compartilhar. Com o máximo de pessoas possível. Exatamente, envia aí esse link para muita gente, para os seus grupos de família, da igreja, para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser, mais uma vez, um momento muito rico para a gente aprender juntos e pensar juntos aqui sobre o que Deus tem para nós hoje. Pois é, eu hoje estou recebendo aqui um convidado, daqui a pouquinho eu falo sobre ele, para a gente continuar tratando desses assuntos tão relevantes para a nossa espiritualidade, também para entender, né, toda essa nossa dinâmica de vida. Tem coisa boa aqui hoje, hein? Vai ter muita coisa boa para você alimentar o seu espírito e viver algo muito especial da parte de Deus. Estamos chegando aí ao fim do ano e você precisa alimentar com tudo aquilo, ou se alimentar com tudo aquilo que Deus propõe a você. Então roda a vinheta que a gente já volta. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos on Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Pois é, como eu disse, estou recebendo aqui um amigo, pastor, escritor, conferencista, o que é mais? Teólogo, meu Deus do céu. Servo de Deus, servo de Deus, né? Autor dos livros que estão aqui em minha mão, ó. Eu estou com o livro O Grito de uma Mulher Sábia e também o livro Viva Acima da Mediocridade. Este pastor amigo é também o pastor presidente lá do setor 114 da Assembleia de Deus, aqui em São Paulo, na Vila Formosa. Recebendo aqui o meu amigo, pastor Eliseu Vicente. Como você está, meu irmão? Opa, um prazer, pastor Aécio, pastor Gesiano, estar compartilhando com vocês de algumas experiências que Deus me deu. Quero agradecer o convite, é muito nobre, é muito honroso para mim poder estar aqui. Honroso é para nós, né, recebê-lo aqui. Você é um amigo querido e eu fico muito feliz em a gente poder tratar. Aliás, eu tenho que dizer também, né, que eu tive a honra de poder dirigir, né, fazer a direção editorial desses 2 materiais e de outros que estão vindo por aí. Opa, esses ainda são segredos de Estado. Eliseu empolgou, meu bem. Escreveu um daqui a pouco, quer logo outro, lançou logo 2 de vez. Sem falar que o pastor Eliseu também é uma referência no Brasil. Verdade, né? verdade. Nós, inclusive, já tivemos a oportunidade de estar no sul do país, aliás, através dele, e é uma referência, né? Não só dentro da região metropolitana de São Paulo, mas por todo o Brasil aí, e que Deus abençoe, e que alegria podermos ser amigos, né, de um pastor que é referência também para a Igreja do Senhor, para o Reino de Deus. Graças a Deus por terra. isso. Que alegria te receber. Amém. Meu amado, nós estamos aqui com um material seu, mas antes de a gente falar sobre isso aqui, uma coisa que para mim é muito curiosa, né? E isso interessa principalmente o público feminino, né? Você tem um olhar muito especial quando ministra, né? Principalmente nas suas produções, um olhar especial para essas personagens femininas, não é, na Bíblia, né? Esther, uma mulher sábia que a gente não sabe nem o nome, as filhas de Zelofeade. Aliás, nossa experiência quando nos conhecemos, né? Verdade, eu verdade. lembro que primeira ministração que a gente ouviu dele. Na Logos, né? Foi lindo. Sobre as meninas, as filhas de Zelofeade, de Números 27. Então, assim, o que te faz pensar um pouco nessas personagens e mergulhar para tirar delas conteúdo tão rico? Foi as inúmeras participações que eu tive em ministração para mulheres. Sim. Geralmente, pastor do Ministério do Belém, ele ministra mais em reunião de obreiros para homens. E eu tive muitas oportunidades, por intermédio da doutora Lídia Dantas, para ministrar para as mulheres, reunião de mulheres. Sim.
Por isso que eu tenho buscado mais mensagens voltadas à área das mulheres. E curiosamente você vai pegando ali algumas personagens e conseguindo extrair delas assim o que há de extraordinário, mas tá bom, tá correto. Mais extraordinário, né, em termos de princípios, tal, coisas assim muito ricas. Como é que é a receptividade das pessoas quando você apresenta lá uma personagem? Eles nunca tinham lido isso na Bíblia, né? Geralmente elas ficam curiosas, né? Ficam curiosas e depois, olha, eu lia tanto esse texto, mas não tinha conseguido ver por esse viés de revelação. Verdade. Então isso tem gerado bastante despertar de desejo de ler esses livros. Sim, realmente, são livros maravilhosos. Daqui a pouco vou falar mais deles. Mas deixa eu puxar aqui um outro assunto, assim, ainda antes de falar dos livros, é que a gente sabe que a figura feminina dentro das escrituras, né, especialmente no Antigo Testamento, de onde inclusive você tira lições muito ricas, né, de personagens do Antigo Testamento. Eu não sei ainda como é que sua caminhada pelas personagens do Novo, né? Vamos descobrindo isso ao longo das produções. Mas a princípio, assim, as personagens, a mulher no Antigo Testamento, ela era vista assim como uma pessoa de menor, sei lá, importância, talvez. Eu não sei se a palavra é muito agressiva, né, para essa realidade, mas assim, era uma sociedade patriarcal, era o homem que gerava, o homem que está sempre em preeminência. Como é que é isso? Quando você olha e vê essas figuras femininas ali no Antigo Testamento, com esta participação, como é que é isso? Você considera que seja alguma sinalização de Deus para essa valorização feminina? Eu creio que sim. No Antigo Testamento você percebe que a mulher não tinha direitos e não tinha voz para exercer funções, privilégios, se assim podemos dizer. Sim. Mas eu creio que através de Cristo tudo veio mudando, porque a mulher hoje, ela exerce uma influência muito extraordinária. Sim. Mulher tem um poder que nós homens não temos, o poder de persuasão. Que nós não temos. Isso eu sei que elas têm. A minha net. Todos e a têm, minha, Gesiana. Todos têm internet, só eu tenho a net. Ela tem um poder de persuasão tão tremendo, ela faz com que eu faça o que ela quer sem brigar. Olha só. Dias atrás eu falei, meu amor, nós vamos para a praia. Ela diz, é melhor ir para o campo. Net, eu decidi ir para a praia. Então tá bom, a gente vai pra praia, meu amor. Passou 5 minutos, ela vem, então, amor. Mas ir pra praia, você não tá pensando em descansar? Olha o estresse pra ir, olha o estresse pra voltar. Acabou. Foi. Eu fui pra onde, pastor? Pro campo. Vamos ouvir as mulheres, o que elas têm? O que elas têm? Dá algumas lições pra nós aí, a senhora que também é uma especialista na área. Não há como negar isso. E eu vejo de uma forma muito positiva, né? Às vezes as mulheres têm um medo de receber esse tipo de informação, né? De que a mulher tem, de fato, esse poder de persuasão. Essa habilidade, né? É uma habilidade mesmo e que é muito específica, né? Do perfil feminino. Do olhar, né? Mulher é muito mais subjetiva, é muito mais detalhista. E eu vejo... há um tempo, talvez eu me incomodasse, me preocupasse, por exemplo, de repente, se ouvir um esposo falar disso, parece estar falando mal, ela é a mandona. Eu não vejo mais assim. Eu tinha até esse medo. E principalmente a gente que é esposa de pastor, às vezes leva esse rótulo, né, de que ela que manda, ai, tadinho do pastor deve sofrer. Mas não é por aí. Na verdade, eu penso que é uma característica complementar. E é uma qualidade, né? Não é uma característica negativa. O que é necessário é que a gente tenha a sabedoria, né? A sabedoria e a habilidade de desenvolver isso à luz da palavra. Eu estava te ouvindo e já pensando em algo aqui, não sei se a gente já pode falar sobre isso. Tá provocando. É que te ouvir e saber que isso é, de fato, testemunhal e que é verdade, que a Bíblia enaltece a mulher, que Jesus, principalmente, né, traz isso de uma forma tão extraordinária. Resgatando, né? Resgatando, e de uma forma, assim, muito, muito evidente, essa valorização da mulher vai totalmente de encontro, né?
contraria totalmente o que as pessoas querem fazer com o Evangelho, com a Bíblia, com a igreja, de que a igreja faz mal para a mulher, que faz mal para o feminino, né? Eu acho que a bandeira feminista tá na Bíblia. Sem dúvida. Né? A igreja oprime mulheres, Jesus era machista, Deus é machista, a Bíblia é machista. Eu não vejo, pelo contrário, eu vejo uma libertação, né? A libertação desta mulher que por tanto tempo foi opressa, e a gente entende, sabe, que principalmente ali, né? Eu não sou teóloga de jeito nenhum, estou falando aqui como leiga mesmo, como ouvinte da palavra, mas do Éden, né? Por conta de toda aquela questão que houve ali, que as pessoas se apegam à questão do você vai ter dores, né? Vai ter filho com dores. Teu desejo será do teu marido. Teu desejo será do teu marido. E toda aquela situação que Eva criou. E a gente até brinca, quando chegar no céu, vou pegar Eva, né? Tem aqueles memes, né? Que agora eu tô aqui passando roupa. Né? E a gente entende que não é isso. A gente sabe, né, que quem estuda, quem procura entender a palavra sabe que não é dessa forma, mas sim, havia uma cultura, principalmente judaica, né, a gente sabe disso, só que Jesus vem para quebrar isso, para libertar e para colocar a mulher numa posição tão linda, tão extraordinária, que até o grito dela, se for sábio, porque você é capaz imagina, de conter um exército em que uma mulher gritar, isso a gente já fala. Mulher que grita. Mulher que grita. Certo, a gente já pensa, né? Tá gritando porque tá desequilibrado. Surtou. Tá gritando porque surtou. Tá gritando porque viu uma barata. Porque desrespeita, desonra o marido, né? Então, assim, uma mulher bem posicionada, uma mulher que busca em Deus essa sabedoria, busca na liderança, busca aprender. Quanta coisa a gente tem hoje, né? Ao nosso dispor aí, acessível, pra gente aprender e entender que, assim, a mulher se posiciona. E ela tem sim esse poder, por conta de quem ela é, de como o Senhor nos fez, né? Esse nosso perfil mesmo, de ter esse olhar, de pensar no detalhe, Deus quem fez de que isso. Não é só ir pra praia. Vamos pensar, é uma véspera de feriado, olha, tem um trânsito, você vai se estressar, você vai chegar lá, e pra voltar, até o que você descansou na praia, você estressa, volta. Quer dizer... Porque o homem não vê esses detalhes, o homem só pensa o seguinte, ele pensa que ele vai saltar daqui pra praia, ficar lá olhando pro mar e depois ele volta saltando. Realmente ela tem, a mulher tem um olhar, a gente pensa no detalhe. Ela pensa muito fora da casinha. Então, mulheres vejam isso como privilégio, e homens vejam isso também como um privilégio. Ter do seu lado uma mulher sábia, e se ela não é, ajude a ser. E você, querida, procure ser, ocupe esse lugar que é importante. Obrigado, Deus. Aí meu bem já ressaltou dessa coisa do grito da mulher sábia. Vamos falar um pouco dessa história, porque é uma história curiosa, né? Uma história que está cravada dentro de um contexto que às vezes passa realmente despercebido. Sim. A gente vai lendo e daqui a pouco... Quando você traz isso, para mim, por exemplo, que tive acesso em primeira mão, né, do teu material, fiquei muito enriquecido, já até ministrei isso aqui na igreja. Né? Olha! Eu falei assim, eu tenho que me basear nesse pregador, deixa eu ver as minúcias que ele pegou aqui. Só que eu preguei depois do livro pronto, né, peguei tudo daqui. Meu Deus! Mas eu fui sincero. Eu disse, irmãos, eu vou pregar o que está nesse livro aqui. É o livro do pastor Eliseu. Eu não fui responsável em não citar a fonte. Mas eu achei assim sensacional. Conta um pouco pra gente essa história, pra gente entender o que é esse grito de uma mulher sábia. Então, essa fase é a quinta fase da vida de Davi. A vida de Davi, ela é dividida por fases. Fase do anonimato, a primeira, onde ele mata leão e urso. Sim. A segunda fase é a fase da unção, quando ele é ungido, a rei, a primeira das 3 unções. Primeiro livro de Samuel 16, verso 13, na casa do pai. Depois vem a fase da perseguição, 13 anos sendo perseguido por Saul. Sim. Depois vem a fase da honra, porque aí é um princípio extraordinário. Sim. Entre a unção e a honra existe a perseguição. Olha só. Só quem suporta a perseguição vai viver o nível de honra. Uau. E a quinta e última fase é a fase do pecado, da queda e da restauração. Sim. É após essa fase que se dá a história desse livro. Esse episódio. É quando Absalão se levanta para tomar o trono, Davi desce pelo Vale do Cedro, escreve o livro de Salmo de número 3 e 5,
3, 5, 4, 8, que ele fala: em paz eu deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Nesse período, Joabe vai, mata Absalão. Após isso, Davi está ferido, desestabilizado, machucado. Ele está retornando para o trono. Sim. Aí se levanta quem? Seba, que é o oportunista, que pega Davi no pior momento dele. Davi chama Joabe e diz: vai atrás de Seba e mata ele. Porque o mal que ele está me causando é pior do que o mal que o meu filho Absalão me causou. Joabe vai em busca dele. Ele foge. Foge para onde? Para a cidade de Abel. Essa cidade ela tem duas características extraordinárias. E após essa história, ela tem uma terceira marca. A primeira marca é que ela é a mãe de Israel. Ela é geradora de filhos sábios. Sim. Segunda característica é que ela é a conselheira de Israel. Todo problema que se tem lá se resolve aqui. Então Joabe vai para essa cidade, esmurra o muro, ao ponto de quase ele cair. E a Bíblia diz que uma mulher dentro da cidade dá um grito que ecoa do lado de fora da cidade. Essa é a história. Então o que a gente aprende? Primeiro, através de uma pergunta: quem nós somos dentro dos muros? Opa! Que extraordinário. Quem nós somos dentro da cidade? Porque primeiro eu tenho que influenciar o meu ambiente. Primeiro eu tenho que influenciar o meu ambiente, para depois influenciar fora do meu ambiente. Porque não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que influencia o ambiente. Então ela é uma influência dentro. Por isso ela tem voz para ecoar do lado de fora. Uau. Quem não tem autoridade dentro, nunca vai ter voz fora. Então, quem nós somos dentro da cidade? O segundo ponto de se abordar, fantástico nesse livro, é que ela conhecia a sua geografia. Ela sabe que ela é invencível dentro da sua geografia. Ela sabe que dentro da sua geografia ela não perde. Qual é a função do inimigo hoje? Nos conduzir à geografia dele. Nos tirar do nosso ambiente. Nos levar para o campo de batalha dele. Que forte. Porque no campo de batalha dele a gente é fraco. Nós não temos nenhuma especialidade naquilo que ele domina. Que forte. Porém, dentro do nosso campo de batalha, da nossa geografia, nós nos tornamos invencíveis. Uau. E qual é o nosso campo de batalha? Qual a nossa geografia? Mateus 6,6. Quarto, fechado. Dali vem a sabedoria. Dali vem o verdadeiro entendimento. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que de graça Ele concede. Meu Deus. Então tem uma geografia. E dentro da nossa geografia, Deus nos fortalece, nos dá sabedoria para vencer do lado de fora. Por quê? Porque toda crise ela vem de fora para dentro, mas toda solução parte de dentro para fora. Uau. Foi o que aconteceu no segundo livro de Reis 4. Eliseu faz a pergunta: declara para mim o que tem dentro de casa. Ela diz: não tenho nada. Então, Pai do Senhor, vai em paz. Mas há um ponto vírgula. Senão um vaso com azeite. Não diz muito ou pouco, mas diz que tinha. Eliseu diz: muito bem, vai para dentro da sua geografia. Fecha a porta. Yes. Você e seus filhos. Muito porque bom. a crise veio de fora para dentro, mas a solução vai partir de dentro para fora. Então, dentro da nossa geografia, tem milagre, tem mudança, tem sempre um sobrenatural de Deus. Sensacional. A gente precisa desenvolver mais a nossa geografia, porque dentro dela tem solução para tudo. Que coisa linda. Lindo. Continuando a história, a mulher dá um grito, esse grito ecoa lá, e o que acontece? Aí que está a pergunta, né? Que tipo de grito é esse que é capaz de neutralizar um exército em fúria? Eita! Que grito é esse capaz de paralisar um exército
babando sangue para destruir. É o grito de uma mulher sábia. Que primeiro, uma mulher que se posiciona. Ela não era a única sábia. Ela é humilde para dizer, eu sou uma das. Tinha várias aqui, mas já que ninguém decidiu se manifestar, eu me manifesto. Que lindo. Eu só não me manifesto pela minha casa, pelo meu lar, pela minha família. Eu se manifesto pela cidade. Eu me manifesto por todos. Eu quero ser o ponto de referência. Por quê? Porque eu tenho vida aqui. E eu não quero que essa vida aqui seja destruída. Por quê? Porque eu preciso me posicionar. Porque não é uma guerra que eu busquei. Não é uma guerra que eu procurei. É uma guerra sem causa. Para mim. Sim, verdade. É uma guerra que tem causa para você. Então ela se posiciona para que não haja guerra. Então assim, a senhora percebe a força da mulher? Sim. Que tem guerras que a gente não procura, pastor Edson. Que a gente não busca. Mas se a gente tem uma adjuntora do nosso lado, ela com certeza ela vai se posicionar para dizer não vai ter guerra. Sim. Não vai ter peleja. Sim. Por quê? Porque aqui tem uma mulher sábia. Uau. Que lindo, que lindo, que lindo. E a mulher sábia edifica a casa. Não destrói. A tola com sua mão as destrói. Que sensacional. Só para lembrar aqui, contextualizar, que o grande problema, a perseguição daquele exército era por causa do Seba. Sim. Não tinha nada a ver com a mulher, não tinha nada a ver com a cidade, a questão era Seba que estava dentro da cidade. Da cidade. E por quê? Aí existe uma máxima, né? Deus entra pelas portas que a gente decide abrir. E o diabo, ele entra pelas portas que a gente esquece de fechar. Uau! Que rico isso, hein? Então, ao Que isso. mesmo tempo que a mulher é sábia, faltou sabedoria, prudência, cuidado para a cidade. Porque o texto não diz por onde ele entrou. Quem deu a brecha para ele entrar? Mas ele entrou. Então são as portas que a gente esquece de fechar. Que a maldição entra. Que as crises entram. Que as guerras se estabelecem gerando destruição de casamento, de família, de ministério e por aí vai. Ele entrou. Agora a pergunta é, por onde ele entrou? Por onde? Então assim, tem situações que são causadas por falta de sabedoria, por falta de prudência. E Seba, ele é o exemplo do quê? De oportunista, do que mais? De rebelde. Ele entrou. Então, quantas das vezes a gente está perdendo, não por nossa causa, porque a gente, sem perceber, liberou acesso para quem não podia ter acesso. A minha cidade. Esse cuidado com a cidade, com a casa, com as portas, sensacional. Você falando, eu me lembrei de Ezequias, que abriu a porta para os inimigos. Era isso que eu ia falar. Então fala. E perdeu tudo. Perdeu tudo. E perdeu tudo. Meu Deus. Perdeu tudo. Eu penso que ela, além de se posicionar, ela foi buscar ajuda com todo mundo. Porque ela se posiciona impondo a sua palavra, né? Colocando a sua palavra. Fazendo um juramento. Fica tranquilo, a gente vai achar ele. Vamos matar, cortar a cabeça e vai jogar a cabeça por cima do muro. Aqui vocês não vão entrar para destruir. A gente vai achar. Já que nós cometemos uma falha, não nos atentando a quem estava tendo acesso à cidade mãe, geradora de filhos sábios, a cidade mãe do conselho de Israel, fica tranquilo, aqui não vai existir morte. Essa cidade vai ser marcada como a cidade do livramento, a cidade do testemunho. Então, ela busca ajuda com todas as outras. O que está em jogo não é a minha casa, é a nossa casa. Sim. O que está em jogo não é o meu sonho, é o nosso sonho. Então vamos atrás. Já que nós deixamos uma porta aberta e ele entrou, a gente vai achar. Procurem. Assumiu a responsabilidade de Exatamente. ela mesma resolver. Esse posicionamento dela é demais, né? Porque podia pensar assim, ó, isso não é um problema meu, né? Quem mandou? Né? Onde estão os guardas?
Eu não tenho nada a ver com isso. Vou ficar quietinha aqui, vou me esconder. Mas de pensar não só nela, como você destacou bem, mas de pensar em toda a cidade e se posicionar, ousar, né? Que ela foi ousada. Muito ousada, vai. Primeiro por ser uma mulher naquele contexto. Sim. Né? Ela estabeleceu o princípio de se expor. Exatamente. Né? Como mulher e alguém que realmente não tinha... não estava à frente ali, né? Mas ela se posiciona e fala, peraí, vamos... E a diferença sacerdotes se calaram, profetas se calaram, os sábios se calaram. Aqueles que poderiam, né? Que deveriam. E como a gente aprende com isso, então, né? De você não ficar apenas esperando e apontando. Olha lá, cadê os profetas, os sábios, cadê os generais? Então eu também vou ficar aqui. Eu vou me posicionar. Que coisa rica. É muito rico, muito rico. E você falando dessa coisa da entrada, eu fiquei aqui meditando, né? Porque na verdade já virou um culto aqui. Né? Glória. Deus já falou comigo aqui. Pentecostal, aleluia. Minha gente, você tá pegando aí tudo. Tá pegando, presta né? atenção, Por favor, hein? pega aí. Mas eu tava pensando enquanto você falando e aqui me alimentando dessa palavra e lembrando o seguinte: nas portas da cidade, dentro desse contexto lá, era o lugar onde os sábios se reuniam, onde os conselheiros se reuniam, né? Porque as portas da cidade representavam justamente o lugar onde havia jurisdição, havia justiça. Juízes julgavam. Que vacilo de todas essas autoridades para permitir que um Seba entre. Não é verdade? É algo muito estranho. A Bíblia não diz também se ele entrou com um exército ou com quem ele entrou, mas de qualquer forma entrou, né? Teria que pegar a cabeça, que no caso era ele. Mas assim, houve uma brecha, né? E é o princípio que eu disse. Deus entra pelas portas que a gente decide abrir. Mas o diabo, ele entra pelas portas que a gente esquece de fechar. Que forte isso. Então, ele entrou. Agora, como houve uma falha? Que nem você falou, os juízes julgavam junto à porta. Ninguém tinha acesso. Sim. A não ser depois de passar por ele. Mas ele entrou. Meu Deus. Ele entrou para se esconder. E quantos males ele ia causar? Destruiu uma cidade que tinha história. Sim. Que tinha legado de gerar filhos sábios. Sim. De dar conselhos extraordinários. Quantas batalhas foram resolvidas pelo conselho desta cidade? Gente, só para lembrar aqui aos nossos irmãos que estão conosco, essa história está em 2 Samuel 20, 14 a 21. Se você quiser acompanhar, né? Porque a gente falou aqui da história e esqueceu de dizer a referência. 2 Samuel 14 a 21. E aí o livro do Eliseu tem aqui um trechinho dizendo assim: uma mulher gritou do outro lado do muro, chamando o capitão Joabe para uma conversa. O argumento da mulher convenceu o capitão a recuar com seu exército e não invadir a pequena cidade de Abel. Que lições podemos tirar dessa história registrada em 2 Samuel 20, 14 a 21? Que princípios de sabedoria são encontrados na postura dessa mulher? E aqui a gente já está ouvindo algumas coisas riquíssimas. Eu já vou antecipar dizendo o seguinte: olha, esse livro está à disposição. Eu comi. E você vai se alimentar poderosamente de um conteúdo riquíssimo, como você está ouvindo aqui. Com muitos mais detalhes, óbvio. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, tá? Pode até entrar em contato aqui pelo podcast mesmo, que aí a gente passa para o pastor Eliseu e você recebe lá na sua casa. O grito de uma mulher sábia. Vamos continuar aqui a história, que eu já estou empolgado, né? Moral da história. Ela também tinha o princípio da argumentação. Ela não questiona. Princípio de autoridade. Ela argumenta. Sim. A diferença é muito grande entre questionar um princípio de autoridade e argumentar. Ela argumenta. Ele não sabe qual é a história da cidade. Ela faz ele entender. Por que você vai destruir essa cidade aqui, que é a mãe de Israel? Por que você vai destruir essa cidade aqui, ele fica que é a assustado, conselheira? né? Ele, não, longe de mim fazer tal mal à cidade. Isso não revela também uma falha de Joabe, de não conhecer a história? Como é que ele, como capitão do exército, né, não tem essa habilidade? Também. Talvez pelo fato de estar muito preocupado com as guerras. Às vezes os homens são assim, né? Estão tão preocupados com a guerra, tão preocupados com... eu tenho que conquistar isso, que você esquece de analisar o entorno, as questões que estão... Né, os detalhes. Também. Não é? Uma falha do capitão. Ele está apenas seguindo uma ordem... Uma ordem, né? De forma cega. E a questão é... Eu vou fazer o que tem que fazer, ponto. Ele não coisa se de atenta... homem isso. É coisa de homem. Ele não se atenta aos princípios, né? Ou o princípio te honra,
quebra o princípio te quebra. É assim. Como diz o outro, simples assim. O outro tá aqui. Então, quando ela argumenta com ele, ele diz, longe de mim, fazer tamanho mal à cidade. Só que esqueceram de fechar uma porta. Ela diz, ela vai ser fechada. Sim. Então, ela consegue reverter através do argumento o que seria maldição para bênção. Meu Deus. Ela consegue mudar uma sentença contrária pelo poder da argumentação. Me lembro de Isaías 38. Deus diz ao profeta, entra na câmara do rei e diga que ele vai morrer. Sim. Ele vai e fala, vai morrer. A ordem já foi dada. Ele sai, está no meio do caminho, Deus diz, volta. E diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Por quê? 38:4. O rei vira o rosto para a parede e chora. E ele não questiona. Por que está me matando? Eu sou rei. Tenho coroa, tenho trono, tenho cetro, tenho um povo. Por quê? Não. Ele não questiona o princípio de autoridade. Ele argumenta. Deus, lembra que eu já fui crente. Estou meio desviadinho, mas eu já fui crente. Deus leva em conta o argumento e concede mais 15 anos de vida para ele. Então o argumento ele tem o poder de mudar qualquer tipo de sentença. E a sentença que foi mudada. Você acha que essas características da mulher sábia falta muito às mulheres de hoje? Eu penso que não. Não. Eu penso que não. Porque hoje o ministério feminino ele tem... É até meio perigoso falar. Não é? Já superado muito o ministério masculino. Uau. Nós temos muitas mulheres de Deus que hoje pregam, ensinam de forma extraordinária. Verdade. Tem muitos ministérios femininos surgindo que está revolucionando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de liderar. Está revolucionando. E eu fico feliz por isso. Porque elas são apoio, né? Sim. Agora, do ponto de vista individual, dentro das casas, como é que você vê, como é que você avalia estes princípios na sua aplicabilidade? Vamos tentar aqui, claro, a gente volta lá daqui a pouco na história, mas vamos tentar aqui trazer para esta realidade, porque assim, às vezes alguém te ouvindo aqui pode pensar que esse papel da mulher é o papel de sempre tomar a frente, de ter que fazer a coisa acontecer, porque senão ela não vai acontecer, né? É claro que a gente encontra lá na história de Axa também algo muito curioso, né? Que o seu livro também ressalta, que é quando Axa percebe que o Axa, para quem não sabe, é filha de Caleb, Josué capítulo 15. Então Axa percebe a terra seca. Sim, quando se casa, quando né? Se o pai casa, dá ela de presente. E ela espera que o marido faça alguma coisa, o marido não faz nada. O Otoniel fica lá meio que... O que ele estava pensando, né? O que ele estava pensando? Ela vai e diz, ó, a terra é boa, vamos lá. E ela mesma monta no jumento, vai lá falar com o pai e toma uma atitude. Eu acho que essa atitude realmente é uma atitude complementar, e é bom que a gente diga isso, complementar, que não é uma atitude que isola a figura do marido, mas que complementa, né, dentro de uma proposta tão extraordinária. É bom a gente dizer isso para não parecer que, que nós estamos incitando aqui, né, essa autonomia feminina, não sei dizer, não, de forma alguma. Não tem nada a ver com isso, eu que vou mandar mesmo, eu que vou fazer tudo, mas na verdade de usar essa sabedoria, né, para fazer com que na completude deste lar as coisas aconteçam. Você podia falar um pouco mais sobre isso, sobre essa presença, sobre essa mulher sábia dentro desse ambiente familiar? Então, o que parece, tanto no texto de Axa, aqui, é que falta o posicionamento do homem. Eu vejo que em muitos lares está acontecendo pela ausência do posicionamento do marido. Ele não se posiciona. Diga-se de passagem, no caso de Axa, ela ainda provoca, né? Sim. Vai lá e fala, marido, ó. Acorda, faz alguma coisa. Ele não faz. Então ela tem que trazer para si o que era um posicionamento do marido. Sim. Você me deu a terra seca. Ou seja, tem muito eu já trabalhei, eu já plantei, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Agora eu preciso de água. E você precisa complementar. A bênção que você já me deu, porque não é maldição, é bênção. Na terra seca eu trabalhei, na terra seca eu suei, agora só falta água para regar. E você tem, me abençoa. Então assim, pela ausência do posicionamento
dos homens, ou melhor dizendo, de alguns homens, Verdade. a figura da mulher ela tem surgido, porque não é poucas as mulheres que me procuram. Pastor, eu tenho tudo em casa. Tudo, menos um marido. Meu Deus. E elas casadas? Casadas. Menos alguém que se posicione como a figura de líder dentro da minha casa. Por isso que eu tenho que ser a esposa, tenho que ser a mãe e tenho que ser o líder de casa. É. A guerreira. A gestora, a administradora. Tudo. Então não é pouco. O chamado aqui também para os homens. Sim, também. Nós estamos aqui fazendo um alerta, não querendo, obviamente, ressaltando a importância e o brilho dessa posição sábia de uma mulher, mas também fazendo alerta aos homens. Né? Qual é esse homem que está ali dentro da cidade de Abel, esse homem que está dentro de casa e que é um inoperante, né? Que é um cara que não está muito preocupado, parece que não vê nada acontecer, né? Eu gosto de citar lá João 2, né? Quando a festa de casamento acaba o vinho e o noivo não está nem aí, viu nada. Ausência de uma posição do mestre-sala, que é o do mestre-sala, que também é aquele cara que só espera a coisa piorar. É o chefe do cerimonial ali, que tá atento, né? Ó, tá acabando o vinho, ou calculou errado para o noivo, né? De repente, vamos pensar se fosse nossa realidade de hoje. E é a ausência da percepção, da sensibilidade dele, da expertise que seria dele, Exatamente. Né? Ele não percebe quem percebe. É justamente uma mulher, e a Maria levanta e vai tomar uma posição. Essa ausência masculina, isso preocupa, né, Eliseu? Porque, desculpa, eu falei assim, Eliseu, pela amizade. Aqui a gente está entre amigos. Reverendo Eliseu. Aqui é um bate-papo, viu, gente? Entre amigos. Mas a gente percebe que esses homens estão meio que, talvez em razão também das neuras, das preocupações. Nos tempos de hoje, essa história é tão bem aplicada, né? Porque ela está realmente conectada com essa realidade de pessoas que estão em busca da sabedoria, sem exercer a sabedoria, em busca do sucesso e deixando o sucesso sufocar as atitudes, e as pessoas ficam meio que inertes, assim, né? Inertes, né? Sem tomar uma atitude. E homens que não assumem posição de homem, que coisa mais triste, né? Porque você vê, uma guerra eminente. Como é que você não consegue ouvir o barulho de um exército? Meu Deus! Esmurrar o muro, ao ponto de tremer a cidade. Opa, isso é forte. E não acontecer nada, só ela que ouviu. Meu Deus! Onde estão os homens da cidade? Sacerdotes, estão ocupados juízes, o que eles estão fazendo? Meu Deus. Me faz lembrar daquela história de Zicabe. Sim. Que Davi sai para vencer fora enquanto está perdendo dentro. Como é que pode? Nós só seremos ouvidos fora se a gente tiver voz dentro. Então hoje a gente, infelizmente, vê a falta de posicionamento, muitas das vezes, da figura masculina. Assumir o seu papel. Meu Deus. Tem que ter sensibilidade para ouvir os barulhos que estão vindo de fora, e os homens não estão tendo essa sensibilidade. Bom, graças a Deus que você, quando está bem casado, né? Que aí também um detalhe, se a mulher não é sábia, ela acaba também não dando ouvido, ou então ouvindo aquilo que não é o essencial, né? A gente falava muito isso. Que não existe, né? A gente fala cria até barulhos, né? Quando a gente fala no curso de casais, né, que a mulher é um radar e o homem é o guerreiro, mas a mulher como radar, ela tem que ter a capacidade de captar o que está vindo como inimigo, né? O que está vindo. Então ela tem que ter essa capacidade de observar e chamar o guerreiro para o guerreiro agir. Quando o radar está com defeito, aí que é o problema, né? Que capta até o que não existe. Então as mulheres também têm que ter essa sabedoria para saber captar. Mas os homens que não ouvem, os homens que estão desatentos, os homens que estão meio que negligentes até no seu papel, dispersos, às vezes muito focados com uma coisa ou com outra e se esquecendo de dar uma olhada, né, para o que está acontecendo. Quantas vezes a gente tem percebido assim, histórias, e mais recentemente eu li uma de um jornalista que se envolveu tanto com o seu trabalho, tinha um filho de 14 anos, e se envolveu, porque eu tenho que produzir, eu tenho que colocar coisa em casa, tenho que colocar coisa em casa. Quando o filho completou 16 anos, ele descobriu que desde os 13 o filho estava usando drogas e ele nunca tinha visto. Ele não tinha percebido absolutamente nada.
ele não tinha visto a ação do inimigo dentro do seu próprio ambiente, ou seja, é um Seba que entra por uma porta que ficou aberta e que ele não teve a preocupação e a capacidade de fechar. E aí a gente percebe esse chamado, eu acho que está muito rico aqui, eu acho que a gente tem que pegar esse podcast e distribuir para toda a nossa equipe de famílias e distribuir aí para os casais, como é necessário nós, como homens também, termos essa sensibilidade de parar um pouquinho nessa coisa dessa nevralgia de correr, fazer, como é que você disse, né? Como fazer o que tem que fazer, é um Joabe que diz assim, eu recebi a ordem de fazer, eu vou fazer. E a preocupação de fazer muito sem avaliar, fora, né? Sem avaliar. Ele é um guerreiro fora, porque ele se preocupa em liderar, em administrar, em gerir fora, para trazer o recurso para casa, e ele entende que se limita a isso. Né? Então eu faço tudo, às vezes até se a esposa vai partilhar algo, eles já tô cheio de problemas, você vai me já trazer trabalhei, mais um. você vai, aí chego em casa, eu quero paz, porque eu já aí. dou sustento. Então ele entende que a briga é fora, né? Ele faz fora, mas aí, como você mesmo disse, não adianta você ser fora se você não tem voz dentro, né? Agora eu fiquei pensando em algo aqui, e para mim tudo isso é muito rico, e eu entendo que com base em um princípio, debaixo de um princípio, nós realmente precisamos destes homens que se posicionem e que tenham o seu papel, né, de enxergar e de ter algumas percepções. Ampliar um pouco mais o olhar. Ampliar e de se posicionar mesmo, né, de ter atitudes. A gente está falando dessa ausência que a gente vê muito hoje, mulheres sozinhas, casadas, mas que precisam dar conta de tudo. Mas eu também fico pensando que o fato de termos um homem de atitude, um homem que se posiciona, não isenta essa mulher que pode do seu papel trazer esse complemento, ou é um trabalho de parceria. Então, eu fiquei pensando aqui, só para a gente não deixar a entender que uma mulher que tem atitude, uma mulher que tem um olhar, que tem uma percepção, uma sensibilidade, ela é fruto de um homem ausente, não apenas, né? Eu penso que existe muito essa realidade de homens ausentes, do seu papel mesmo, e como a gente precisa clamar por isso e falar sobre isso, mas eu penso que também não significa que a atitude da mulher é sempre pela ausência da atitude do homem. Sim, ela pode desenvolver essa capacidade, essa habilidade de sabedoria, não é para ser um complemento mesmo da atitude. Um trabalho de parceria, porque o que a gente vê é uma mulher que está saindo para a guerra, para fazer tudo, ela tem que cuidar de tudo, ela também sai para a guerra e ela é sozinha. Quando voltam os dois, mas ela está de novo ali enfrentando todos os seus dilemas da casa, dos filhos ou do casamento, brigando só, né? Às vezes ela vai até o profeta, vai até o sacerdote sozinha, né? Ela quer lutar pelo casamento, ela quer lutar pela sua história, pela sua família, mas ela está sempre sozinha. E aí sim há um erro mesmo grave desses homens ausentes. Mas também penso que a gente aprende aqui que a gente pode ser essa mulher, sabe, deve ser, mesmo quando a gente tem também um guerreiro, quando a gente tem, não se acomodar. Sim. Né? É um trabalho que um completa o outro, né? Eu acho que essa ilustração do radar e do guerreiro é muito boa nesse sentido, né? Mostrar realmente que um completa o outro. Né? O complemento. Deus olha para Adão e diz, não é bom esse cara ficar sozinho, né? Tem que ter um complemento aqui, senão ele vai se perder nesse jardim. Então voltamos aqui, pastor Eliseu, sobre a interferência desta mulher dentro de um contexto extraordinário. Você já disse, um poder de persuasão enorme, uma argumentação sensibilidade, né? riquíssima. O ouvido. Isso que você trouxe de... Por que ela ouviu, os outros não ouviram? Que ouvido, que sensibilidade. Mulher ouve demais. Né? Glória a Deus por isso, amém? Percepção muito extraordinária. Apurada, né? O que mais que a gente tira aí de princípios desta mulher, de lições que a gente pode ressaltar aqui? Então, conhece os seus limites, sua geografia, a coragem para se expor, capacidade de argumentação, princípio da humildade. Ela consegue se comprometer com a causa, poder da persuasão, já falamos. E por último, ela afasta a maldição. Consegue afastar essa maldição? Consegue, achando ele. A pergunta é, onde acharam ele? Antes de você falar desse último, a gente pode voltar aqui? Pode. Eu queria
que a gente falasse um pouquinho mais, que você trouxesse essa questão da humildade, né? Porque às vezes a gente está vivendo também essa síndrome dessa vitimização da mulher que sofre, ou seja, o fato de eu ser humilde não me tira de uma posição importante, né, dentro da minha casa. Sim, sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí, esse princípio da humildade nessa humildade mulher. não é vitimismo. Exatamente. Né? Sim. A humildade dela foi uma humildade extraordinária dentro do texto, né? Eu sou uma das. Uhum. A humildade que ela tem tem muitas outras, na minha visão, tem muitas outras mulheres que poderiam se posicionar. Uhum. Eu não sou a única, mas não sendo a única, eu não vou me fazer de vítima nessa situação. Uhum. Eu vou usar o que Deus me deu. Sim, perfeito. Para que não haja destruição dentro do ambiente aqui. Uhum. E também não precisou se utilizar deste argumento para se colocar sobre os demais. Né? Sim, sim. Pelo contrário, ela vai usar o seu poder de argumentação, de engajamento, que eu acho que é um papel de liderança extraordinário. Liderança é o meu negócio. Seu forte. Mas assim, esse papel, como é que ela consegue engajar toda uma cidade em torno de uma causa, sem precisar se posicionar, né? Nem prepotência, Ou nem seja, altiva, nem é a arrogância. liderança disposicional mesmo, né? Não tem nome dela, a gente não sabe o nome dela, Sim, né? como é lindo saber que a humildade está atrelada a um posicionamento. É um posicionamento. E não Forte, um né? vitimismo. Você vê que não fala da genealogia dela, Não. Sim. não menciona o nome, não dá título, Uhum. mas a humildade Uhum. é um grito Coisa linda. Não é? diante de qualquer Meu situação. Deus, sensacional. A humildade abre caminhos. Perfeito. É através da humildade que faz com que as pessoas parem para ouvir. Sim, sim. Joabe não pararia para ouvir. Verdade. Por 2 vezes. Ouvi. Manda Joabe vir. Eu quero falar com ele. Uhum. Eu preciso falar com ele. E ele se aproxima. Eu sou uma das tais mulheres aqui da cidade. Uhum. Não sou a, Sensacional. sou uma das tais. Não, isso é Você muito pode me forte. ouvir? Ela não trouxe ninguém junto a ela. Não fez uma marcha, Não. né? Foi um Marcha das negócio bem mulheres. tranquilo. Olha que coisa, não precisou Porque ficar levantando bandeira. Nem quem foi pra internet xingar e Não. ofender, afrontar o líder, inclusive. Uhum. Ela foi no lugar certo, na hora certa. É isso que eu queria também destacar, porque como a gente está vivendo esse momento de que parece que para você ganhar algo é no grito, é na desonra, no desrespeito às lideranças, às outras posições. E como essa mulher grita a humildade, né? É no grito, mas com humildade que grita, né? Coisa Coisa é um grito muito sábio. De Ela falar. se faz ouvir. É, Ela grita dentro da cidade. sem precisar E falar. argumenta junto à Perfeito. porta da cidade. Olha aí, Perfeito. A gente tem que aprender a gritar dentro da nossa geografia. isso. E com esta humildade, sem precisar se utilizar disso para um empoderamento. Agora eu estou empoderada. Agora eu sou a mulher. Aqui é o verdadeiro. Né? Isso é mulher empoderada, Essa gente. empoderada Essa com toda a humildade, né? Exato. Vou dizer de novo o que eu falei no início. A Bíblia é um manual. É rico demais. Para né? empoderamento Demais, feminino. demais, Aí, demais. Não é porque hoje a gente está vivendo essa época agora, tudo né? invertido. A fase agora do empoderamento feminino. E aí o empoderamento feminino se tornou uma estratégia de mulheres que querem se posicionar de forma muito altiva, né? O Prepotente. empoderamento para mim, só te cortando um pouquinho bem, é sinônimo de desrespeito. Esse que está sendo proposto. Desrespeito, desonra, prepotência, exatamente. Como altivez, né? Arrogância. É quando você pode se empoderar com humildade, se empoderar sem precisar se empoderar disposicionalmente, inspirando pessoas e engajando aqui. Gente, ela engaja a cidade inteira. Que sabedoria, ela vai lá, chama um, chama outro. Pelo líder, né? Ela foi ouvida, ela teve voz, né? Então, e aí que tá, ela não foi somente ouvida pelo líder. Uhum. Ela tem 2 vozes no texto. Hum. Uma que fica perceptível e uma que não fica perceptível. Hum. A voz que é ouvida pelo líder, ela fica perceptível, porque há um diálogo. Sim. Agora, com os moradores da cidade, não. Uhum.
Porque eu preciso aprender a gritar com os que estão do lado de fora. Uhum. Porque os que estão do lado de dentro não precisam gritar. É a conversa. Eu convenço pelo meu procedimento. Que forte, que lindo. Por quê? Nós entendemos isso de uma forma bem precisa. O discurso convence, mas o exemplo, ele arrasta. Inspira. Uau. Então ela grita para quem está do lado de fora. Você não conhece a minha história, mas eu vou argumentar para você conhecer. Agora com aqui de dentro não preciso falar. Não preciso gritar. Eu só vou direcionar. Seba está aqui, a gente precisa achar ele. Isso aí. E começa então o movimento. Agora, eu não preciso convencer vocês por palavra, mas pelas minhas atitudes. Não vamos deixar mudar o que já é um canal de bênção para nós todos aqui. Muito bom. Do contrário, a cidade seria destruída, o genocídio ia acontecer. Que é esse último aí que eu te interrompi, que eu pedi para voltar. Que afastou a maldição. Afasta a maldição. Ela consegue manter a cidade como mãe de Israel, consegue manter como a conselheira de Israel. E agora, para todo mundo saber, essa é a cidade do testemunho. Do testemunho. Qual testemunho? O inimigo queria destruir, mas não destruiu. Porque alguém dentro da cidade decidiu gritar. Então eu penso que hoje é um tempo que Deus está chamando a igreja para gritar. Sim. Para gritar pelo seu casamento. Para gritar pelos seus filhos. Para gritar pelo seu ministério. Para gritar pela sua chamada. As pessoas estão abrindo mão muito fácil. É verdade. Qualquer tipo de ameaça, as pessoas estão entregando tudo. É mesmo. Geralmente, quem tem ministério, quando vai parar diante de qualquer perseguição, o que elas param de fazer? Ou o que elas pretendem deixar de fazer? Aquilo que ela mais ama. Se é cantar, não canto mais. Se é pregar ou ensinar, não prego e não ensino mais. Então, que tem uma ameaça? Tem. Mas se tem uma ameaça, tem graça e sabedoria de Deus para resolver a ameaça. Ele foi achado, a cabeça foi arrancada. Porque a cidade tem uma visão. Mas na cidade entrou o prefixo de visão. Então, quando entra divisão, tem que ser arrancado a cabeça. Olha aí. Porque tudo que nasce grande é monstro. Então se arranca a cabeça e joga pelo muro. Uau. Forte. Meu Rebelde, Deus. divisor, não pode ter voz. Tem que ter a cabeça arrancada. Meu Deus. E hoje, infelizmente, tem muitos por aí. Tem muitos sebas. Querendo o que não é seu. Usurpadores. Que não tem história, que não tem legado, que não tem chamada, que não tem ministério, que não se submete, mas não está no livro. Esse é outro livro. Gente, a gente está conversando aqui. Que riqueza. A gente tem que guardar esse podcast aqui para muitos encontros que a gente puder ter aí com famílias, com casas. Nós estamos falando do Grito de uma Mulher Sábia, que é esse livro aqui do pastor Eliseu Vicente, inspirador demais, lindo livro. Tive a alegria de ler todas as páginas dele. É um livro pequeno, dá para você ler numa tarde, com certeza. E eu sei que você vai ser muito abençoado. E a gente nem falou do outro, né, que é Viva Acima. Vamos ter que chamar aqui de volta. Sim. Isso daí é pro próximo. Bom demais. Você foi esperto. Você já segurou 2 podcasts, né? É isso aí. Né? Já segurou. Deixamos para o próximo. Porque esse outro aqui também, gente, é uma coisa sensacional. É sobre as filhas de Zelofeade, que é em Números 27, de 5 meninas, né? Que Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Eita Deus. Aquela que mesmo fraca gera, ninguém detém. Mesmo com os pés amarrados passeia, cheia de autoridade, sendo aprovada. Uau! Eita, falou agora do significado dos nomes. Sensacional. E aliás, tem aqui também no livro exatamente esse final, né? Acho que é o final que tem aqui, que eu li isso aí também no final, muito rico. E você poderá também adquirir, se você já quiser adquirir Viva Acima da Mediocridade, também você já pode
receber o seu em sua casa, tá? E o Grito da Mulher Sábia, esses 2 livros maravilhosos. Eu vou pedir depois para o pastor Eliseu Vicente para deixar uns aqui na Logos, porque os irmãos que certamente estão nos acompanhando vão querer adquirir. Perfeito. E aí a gente pode passar para os irmãos também aqui da igreja. Pode deixar também o contato, né? Sim, por favor. Vou deixar aqui o contato do Instagram, sim. @PR Eliseu Vicente, Facebook Eliseu Vicente, o meu e-mail preliseuvicente@hotmail.com e o número do meu WhatsApp celular 11 prefixo 98778 2409. 11 prefixo 98778 2409. A pessoa pode adquirir diretamente. Falou diretamente com você, comigo. Envia pelo pode correio. pegar, ou se não, pelo meu mentor pastor AF, meu grande amigo. Gente, que riqueza. O tempo passa rápido, né? Tem tanta coisa para falar. Vem aí novos materiais também, novos livros. Tem o de Elias, que eu sei que você já deixou lá na agulha. Também, né? Mas eu acho que vem primeiro a questão do legado. O legado, né? O legado. O legado. E tem o da oração também. Também, Deus, aprendendo a orar com Jesus. É muita coisa. Começou a produzir, agora não Você despertou, né? Você despertou um gigante. Agora não para mais. Estava dentro do garoto. Mas muito bom, eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz, Eliseu, para a gente encaminhar aqui para a nossa conclusão. Tão feliz com sua presença aqui e pela riqueza deste conteúdo. Conteúdo mesmo para mexer com a gente, mexer na nossa estrutura. Fomos edificados aqui, né? Ouvindo você falar, já dá vontade de dar uns glórias aqui, né? E a gente entrar aqui no manto, coisa maravilhosa. E esse chamado para a sabedoria, esse chamado para o comprometimento com Deus, né? Com a espiritualidade, entender que para além das capacidades técnicas, das capacidades inclusive emocionais, tem essa capacitação espiritual, né? Que o Senhor disponibiliza a todos, né? E como é bom a gente saber que, como é que você disse, da sabedoria, peça. Você falou que... Peça para Deus, né? Quem tem falta de sabedoria, sim, diz Tiago. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá gratuitamente, sem lançar em rosto. E aí é isso, e a gente entrar nesse nosso campo de batalha, que é o nosso quarto, né? Fechar a nossa porta e buscar realmente dar esse grito de humildade, esse grito de dependência de Deus. Estou realmente muito edificado, meu irmão. Que presente você nos deu nesse dia. Eu que agradeço. Eu agradeço a você, a pastora, vocês são muito queridos por mim. E pela NET também, viu? Uhum. Vocês têm sido um canal de bênção para minha vida. Só a gratidão. Da próxima vez traga a NET também, né? Pra gente bater um papo aqui, conversar sobre isso. Ela vem aqui, o Pedrinho, olha lá o Pedrinho. Dá um alô aí, Pedrinho. Vem cá, Pedrinho, pro pessoal te conhecer. O Pedrinho é o papai, veio do interior de Arthur Nogueira. Ele e a mãe, porque quinta-feira, né? Quinta-feira eu já quero fazer um convite para vocês. Sim. Vai ser o aniversário da NET. Sim. Então eles vieram aqui para participar do podcast. Para o pessoal te ver. Vieram lá de Abaixa só um pouquinho aqui. Vieram lá de Arthur Nogueira. Senta aqui, senhor. Olha aí. Senta aqui, fica aqui, Pedrinho. Olha aí, o Pedrinho é o pai. Então, que alegria. O Pedrinho veio aqui porque quinta-feira vai ser comemorado o aniversário da NET, lá na sede do setor em que estou pastoreando, Vila Formosa. Aí eles vieram para a festa, dá um alô ali, da paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. O irmão Pedro está com quantos anos? 73. 73, que bênção. Gerou essa bênção aqui, sim, que é o pastor Eliseu. A outra bênção que é o Eliel, que aliás esse estúdio aqui, esse ambiente aqui, foi todo projetado também pelo Eliel, né? O Eliel Vicente. Tem mais outro também, o Elias. E o Elias, é isso aí. Que bênção. Deus abençoe, obrigado por sua presença por aqui também. Deus abençoe. A gente que agradece a vocês. Amém. Pastor, que deu essa oportunidade para nós. Amém. Que riqueza. Uma Deus riqueza. abençoe. Bom, obrigado, pastor Eliseu. Minha gente, a gente vai chegando ao fim, né, do nosso podcast de hoje, assim, agradecidos a Deus pela oportunidade que tivemos de crescer e nos alimentar de uma palavra tão rica e maravilhosa. Lembrar você o seguinte, mesmo terminando aqui o podcast, você pode compartilhar, porque está gravado, vai ficar aqui, né, para a eternidade, né, no canal, e você pode mandar para as pessoas, principalmente se você ouviu, meu Deus, que coisa rica, eu preciso mandar isso aqui para alguém. Mande,
né? Envia para as pessoas. Você pode, inclusive, pegar o link, né? Exato. E enviar o link pelo WhatsApp, porque aí as pessoas vão ter acesso ao conteúdo completo aqui dessa belíssima entrevista que tivemos. Quando você aqui vai com o lá pastor e Eliseu. compartilhar, aí lá tem copiar link, ou você já, dali mesmo, se aparecer para você o ícone do WhatsApp, você já só encaminha, seleciona as pessoas com as quais você quer compartilhar e vai ser bênção, com certeza. Com certeza será bênção. E continue se inscrevendo no nosso canal, chamando mais pessoas para que se inscrevam também. E a gente volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, não é? O nosso Logos on Time, com mais um conteúdo relevante. E eu espero que você continue sendo edificado, para que cada vez mais a tua vida espiritual esteja alinhada com os princípios do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, meu bem. Obrigada, querido. Deus abençoe. Muito obrigada, minha gente. Até a próxima. Fique na paz do Senhor.